Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Não existe caminho para o sucesso, você tem que cavar-se um caminho. Não fale sobre isso. Faça. Adriano aqui na área. Hoje eu tô vindo aqui no canal para trazer um conteúdo bastante importante sobre a musculatura lendária das artes marciais, músculo puro cerne. Já faz um tempo desde que eu trouxe aquela série de vídeos falando a respeito do método. Ele é bem complexo. Para quem tiver mais interesse, tem aí na tela final um vídeo falando sobre como obter o músculo puro cerne. Nesse vídeo eu vim falar para vocês o segredo da força para estar conseguindo a verdadeira força realmente e obter resistência também, não só aquela força que é só um resquício de força, e aí a pessoa, quando precisar, por exemplo, se movimentar, fazer alguma coisa, não aguenta. Isso é um erro dentro desse método lendário das artes marciais. Isso não pode acontecer. A pessoa tem que ter força, mas junto dessa força tem que ter a equivalência entre músculo e força, para que quando ela faça um exercício, por exemplo, ou qualquer outra coisa, ela não fique ofegante, quase colocando os bofs para fora, certo? Então, vim passar o segredo aí para vocês de como realmente ganhar força da forma certa. Nesse vídeo eu vou dar como exemplo para vocês o street lifting, quando o pessoal faz barra utilizando peso extra no corpo, não é? Como obter essa estrutura mecânica para conseguir fazer quantas barras a pessoa quiser. Isso é um segredo, porque o cerne ele funciona como estrutura de suporte, não sendo vital para a sobrevivência de uma planta. Por exemplo, quer dizer que a planta não precisa mandar os recursos dela, como a água, para lá, porque o cerne já está pronto. Ele não depende mais de nada que a planta for absorver do solo, por exemplo. Então é uma estrutura mecânica da planta e é vital para a sobrevivência dela. E a gente pode obter essa semelhança adquirindo estrutura mecânica ao nosso corpo, que é o cerne, né? É o centro da nossa musculatura. Quando a gente adquire estrutura mecânica, a gente adquire esse centro, o núcleo ativo, para a gente ter vantagens em tudo. Para vocês terem uma noção, se eu quero adquirir estrutura mecânica, existem algumas formas. Eu estou escrevendo o livro e vou explicar cada um dos métodos para conseguir lá. Então, o que eu preciso? Nesse método que eu vou ensinar para vocês para conseguir estrutura mecânica na flexão na barra fixa ou em outro exercício, é o seguinte: a gente vai pegar como base a barra fixa hoje, que é um exercício bem complexo e com certeza, do contrário, como eu já falei, das flexões de braço, que é um exercício de empurrar, eu considero um pouco mais fácil de conseguir estrutura mecânica em exercícios de empurrar, eu já consegui. E nos exercícios de puxar, como no caso da flexão na barra fixa, é bem mais complexo. Então tem que ser seguido à risca para chegar lá. A gente precisa, para conseguir essa estrutura mecânica, entender algumas coisas. Quando a gente faz barra, eu não vejo o pessoal fazer a fase negativa lá do movimento. Eles fazem a barra, fazem a fase positiva, falhou, sai, já era, já saiu dali e vai descansar ou vai fazer outro exercício, dependendo da série. Mas a pessoa quase é raridade os que vão ali fazer e estimular a fase negativa do movimento. E a fase negativa do movimento, ela tem um segredo bem importante que eu vou falar para vocês. Vocês já sabem, nos métodos modernos que tem,
que ela é 40% mais forte que a fase positiva. Quando vocês falham na fase positiva, vocês ainda conseguem saltar lá na barra e descer segurando, não é? Porque a fase negativa é bem mais forte. Isso a própria ciência diz aí. E o que acontece? Tem um segredo. Vocês sabem que a musculatura branca, ela tem muita força, mas a energia dela se esvai muito rápido, muito rápido. E aí que está o segredo. Quando vocês estimulam a fase negativa é composta por um misto de fibra muscular intermediária e fibra muscular vermelha. A fibra muscular vermelha é fibra de resistência pura. Ela não tem muita força, mas ela tem muita resistência. Então, se vocês corrigem um ponto fraco dela, deixando ela mais forte, logo vocês aumentam pra caramba a força. E como a ciência diz que a fase negativa é 40% mais forte que a positiva, logo vocês podem entender que ela é mais forte, justamente porque ela tem esse misto com a fibra muscular intermediária. A fibra muscular intermediária, ela tem uma função importante. Ela faz a conversão de fibras musculares. Como assim? Por exemplo, se eu pego um cara da musculação e coloco ele correr maratona, aquela monte de fibra muscular branca que ele tem, quando ele começar a treinar maratona, correr pra caramba, 42, 50 km, por exemplo, essa fibra muscular vai agir, vai transformar a fibra muscular branca que essa pessoa construiu lá e vai transformar ela em fibra muscular vermelha para melhorar a capacidade dessa pessoa na maratona. É isso que ela faz. E o contrário também acontece. Eu pego um cara da maratona para correr, que corre pra caramba e fazer musculação, ele tem muita fibra muscular vermelha. A fibra intermediária vai agir para transformar a fibra muscular vermelha, que ele tem em abundância, em fibra muscular branca. É isso que a fibra intermediária faz. E a gente tem que usar isso para desenvolver estrutura mecânica. Esse é o foco desse vídeo hoje. Beleza? Então, quando fazer a barra, pessoal que tem dificuldade, é 4 séries, pessoal. Não precisa passar disso. Coloca 5 minutos de descanso e entre as séries, né? E faz a fase positiva, executa a barra, e depois que tu não conseguiu fazer mais a barra, pula lá em cima e vai descendo, segurando para estimular a fase negativa do movimento. Isso vai ajudar pra caramba para vocês evoluir nesse exercício, aumentar a quantidade de repetição, né? Ganhar mais força, porque é aí que está o segredo. Ganhando mais força, vocês também vão conseguir mais repetições. O que acontece, essas explicações que a gente vê de resistência, se eu fazer 50 repetições, eu estou estimulando resistência. Se eu fazer 6 repetições, até aí, força. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, que isso está errado, né? O que acontece é o seguinte, a gente sempre vamos estar usando força e resistência. Considere uma pessoa que não consegue fazer barra, ela não tem força nem resistência para isso. Quando ela se pendura e tenta se puxar, ela não consegue, porque ela não tem força e nem resistência. A resistência, para ser bem sincero, é mais importante que a força. Então, quando a pessoa lá começa a fazer a barra e ela consegue fazer a barra, ela se puxa. Beleza, consegue fazer uma, ela fez os processos, aprendeu uma barra. O que aconteceu ali? Ela fez força para executar o movimento, mas além de tudo, ela precisou de resistência para aguentar no decorrer do exercício. Então é bem importante, ela só faz uma. Por que ela não faz a segunda? Ela não faz a segunda porque faltou força e faltou resistência para ela aguentar e fazer a próxima. É assim que funciona. Então, força e resistência são termos da mesma coisa e nunca vão se separar. Jamais. E aí que está o segredo para desenvolver
a máxima força, a força absoluta. Estrutura mecânica, força para executar, resistência para aguentar. E a resistência é mais importante que a força. Se a força acaba e tu tem resistência, tu ainda consegue ficar ali, ó, no exercício por 1, 2, 3, 4, 5 segundos e a força retorna para te fazer mais um movimento, fazer mais uma repetição. Isso são níveis de estrutura mecânica. Se eu preciso 5 segundos para recuperar a força, isso é um nível de estrutura mecânica que eu vou explicar mais para frente para vocês, certo? Mas hoje eu vou ensinar como conseguir essa estrutura mecânica na barra ou em outro exercício que vocês quiserem, beleza? O que é necessário então? Vocês já entenderam que força e resistência nunca vão se separar, estão sempre juntos. Então a resistência nada mais é, pessoal, que a força que a gente tem sobrando para continuar fazendo, né, mais repetição ou erguendo mais peso. Então é isso aí. O que acontece para a gente desenvolver essa estrutura mecânica aqui na barra? Eu preciso acrescentar, se vocês fizerem isso já vai dar certo. Se vocês pegar 75% do peso corporal de vocês e acrescentar isso de peso no corpo de vocês e conseguirem fazer 5 barras com esse peso, pensa, uma pessoa de 100 quilos, ela consegue, uma pessoa de 100 quilos, tu acrescenta 75 quilos, que é 75% do peso corporal dela, e ela consegue fazer 5 repetições com esse peso, ela já vai ter uma estrutura mecânica mediana. Ela vai conseguir fazer muitas barras, muitas barras, porque ela já tem muita força ali sobrando. Então quando ela tira esses 75 quilos e começa a fazer só com o peso corporal dela, pensa só, é 75 quilos a menos. Então o cara se balança ali na barra, e quando ele não consegue mais, se ele fica pendurado, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a força dele volte para ele conseguir fazer mais uma repetição. Isso acontece, vocês vê aí, né, tem aquele russo famoso lá fazendo 100, 110, 120 barras. É isso que ocorre, pessoal. É isso. Então funciona assim. Se conseguir isso, já vai dar uma estrutura mecânica mediana. Mas e se eu quero uma estrutura mecânica melhor? Eu já falei que 5 repetições com 75 quilos para essa pessoa de 100 quilos, certo? Então para essa pessoa melhorar a estrutura mecânica dela, lógico, ela tem que fazer mais repetições com aquele peso, treinar com aquele peso. Por exemplo, ela faz 10 repetições máximas com aquele peso, a estrutura mecânica dele depois sem o peso vai ser muito maior, já vai aumentar pra caramba. Se ele fazer 15, então já vai aumentar mais ainda, e ele vai ter estrutura mecânica pura. E se ele continua fazer entre 20 e 30 movimentos com aquele peso, que demanda muito esforço e treinamento para conseguir, ele vai ter já quase construído estrutura mecânica com 75 quilos extra no corpo, ou seja, estrutura mecânica com 75% do peso corporal dele acrescentado ao corpo. Então ele já vai ter, sem esses 75 quilos extras, uma estrutura mecânica avantajada com mais de 75% a mais de performance nessa estrutura mecânica. Ele já vai ter ali um grau 2, grau 1 na estrutura mecânica, sendo que quando a pessoa chega no grau 0 de estrutura mecânica, isso é cravado em tempo, pessoal. Por exemplo, eu estou fazendo a barra e aí eu preciso descansar um pouco. Como que eu vou cravar e marcar e calcular meu tipo de estrutura mecânica? Pelo tempo. Se tu fica 2, 3 segundos ali pendurado, a força retorna, tu já consegue mais uma barra, então teu grau vai ser de 3 segundos até que a força volte para te fazer mais uma repetição. E dá para
Quanto melhor fica a estrutura mecânica, menos tempo tu precisa para se recuperar. O rest pause, tu descansa um pouquinho, a força volta. Quando tu chega no grau 0, tu não precisa mais descansar. Tu já tem estrutura mecânica pura. Então tu faz e não cansa mais. Esse é o segredo para desenvolver a força absoluta. Então, se o pessoal aplicar isso aqui na prática, certinho, vai dar certo. Mas claro, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. O método é esse. E logo exige anos de treinamento. O pessoal que está começando, eu recomendo fazer com moderação, né? Não precisa passar de 4 séries. Eu já falei isso há muito tempo. Não precisa, tu só precisa dar o máximo de si nessas 4 séries. Pronto, vai dar certo, vai evoluir. A ganância, ela também entra como um papel fundamental aí nos treinamentos. Ela entra. O que acontece é o seguinte: os pecados não servem só para modular nossos hábitos ou caráter, também servem para modular nossos resultados nos treinamentos. Ganância, ela entra um papel fundamental aqui. Se a pessoa agir com ganância, ela querer fazer demais no treinamento, ela está com ganância para evoluir, logo ela vai entrar em um estado chamado de overtraining, e aí ela vai só estar sobrecarregando o corpo, as articulações, e não vai evoluir, porque ela está cometendo ganância. E o mesmo acontece na preguiça. A pessoa não está se esforçando direito. O que acontece então? Ela entra em um estado chamado de undertraining, quando o treinamento não gera estímulo suficiente para a pessoa evoluir. Então eu tenho que estar em equilíbrio, pessoal. Fazer tudo em equilíbrio. O método aqui é complexo, é difícil, é lendário. Então vocês precisam treinar também com moderação, com segurança e sempre disciplina, porque ela vai garantir a liberdade de vocês, a evolução de vocês. É isso que é necessário, beleza? Tem os métodos aqui no canal, tem uma playlist só falando do músculo puro cerne, e vocês podem ir lá, né? Eu vou deixar aí na tela final para vocês, quem tiver interesse, dá uma olhada. Tem muita coisa interessante como esse vídeo aqui, beleza? Então chegou até aqui, curta, compartilha, se inscreva no canal, valeu e até a próxima. Um forte abraço a todos. Homem sem barco, está marado na terra, e força lá de Muir de Malicamain. A Muir primeiro vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.